Olá, cheguei, graça e paz, povo amado de Deus. Sou a irmã Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 4 de junho de 2022, nós chegamos aí na metade do ano de 2022 e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então aí nós estamos aí falando de Filipe, que foi para Samaria e teve um grande mover do Espírito Santo ali em Samaria, né? O povo estava cativo e foi um grande feito que Filipe fez ali em Samaria. Só que ali em Samaria também existia um homem chamado Simão o Mágico. Nós estamos aí no capítulo 8, versículo 9, do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Filipe fez toda essa movimentação, o Espírito Santo, né, usou Filipe para fazer toda essa movimentação, porque a gente tem que lembrar que Filipe foi levantado como diácono. Não era ali o que ele deveria estar fazendo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o Espírito Santo é livre e faz o que ele quer. Mas ele tinha um chamado para estar cuidando das causas das viúvas, tá? Mas houve aquela perseguição encabeçada por Saulo, né? Porque na época era Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, o nosso apóstolo. Então ele teve que sair ali de Samaria e teve que sair da Judéia e foi para Samaria e teve aquele mover todo, né? E os apóstolos João e o apóstolo Pedro, depois que ficou sabendo daquele mover que aconteceu em Samaria, eles foram em Samaria para estar batizando, para estar impondo as mãos naquelas pessoas que tinham sido convertidas, porque era um cuidar das coisas de Deus, das coisas de Jesus. Embora Filipe tinha todo o crédito, Filipe está fazendo aquilo, mas os apóstolos ali, Pedro e João, resolveram ir, ver o que estava acontecendo, aquele mover realmente era do Espírito Santo e nós vamos batizar esse povo. Gente, se vocês fossem um cristão ou um judeu daquela época, aquilo seria algo assim inadmissível. Porque Samaria era um local que eles não gostavam. Samaria, o povo samaritano não era um povo benquisto pelos judeus, como eu já tinha falado. E os judeus, eles tinham aquela coisa muito com a cidade de Jerusalém, eles tinham como uma cidade santa, a cidade de Davi, e era a cidade de Davi, Davi conquistou Jerusalém. Então, eles tinham essa questão, né? Vamos dizer assim, a gente nasce achando que aquilo é daquele jeito e leva uma vida achando que aquela cidade é uma cidade santa. É tanto que tinha as 3 festas principais, né? A festa de Páscoa, a festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, que aconteciam aonde? Em Jerusalém. Eles iam levar os sacrifícios aonde? No templo. Então era tudo ali, era como que a santidade, Deus habitava ali, as coisas aconteciam ali, as coisas de Deus aconteciam ali, os milagres seriam ali. Então, eles tinham isso com ele. O mover do Espírito Santo, o cristianismo chegar ali em Samaria, para eles era uma coisa inadmissível, porque eles tinham como, tem que ser em Jerusalém, tem que ser no templo. E aí Filipe mostra aqui nessa ação que não, o Espírito Santo não está habitando em locais, não está habitando em cidades, é tanto que foi em Jerusalém, um grande mover, né, de Espírito Santo com a pregação de Pedro, né, as 2 pregações de Pedro, converteu 2.000 pessoas, depois converteu 3.000 pessoas, que eram prosélitos que estavam ali. Então, quando sai de Jerusalém, se fosse um judeu, falaram, como assim, né, iam ficar escandalizados. E não, o Espírito Santo é livre, ele vai agir, não vai agir na cidade, ele vai agir nas pessoas. E a prova disso foi o agir de Deus na vida de Filipe, usando Filipe, o Espírito Santo usando Filipe para libertar Samaria, né, do jugo que estava acontecendo ali, né? Curou os coxos, curou as pessoas que estavam leprosas, expulsou demônios. Então foi um grande mover. Quando aconteceu aquilo tudo, Pedro e João foram até lá
para ver o que estava acontecendo. Foi uma questão assim de ter cuidado com o que está acontecendo. Vamos ver o que era, embora tenha sido Filipe, vamos ver o que está acontecendo. Só que lá também existia um homem, que é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, desse capítulo 8, no versículo 9, tinha um homem lá chamado Simão o Mágico. Era um homem que fazia magia. Ele tinha poderes, entre aspas, de cura, de libertação. As pessoas procuravam ele, ele era conhecido ali, ele era uma pessoa conhecida, as pessoas procuravam para saber da sorte, previsão do futuro. Ele era aí considerado Simão o Mágico, então ele tinha, né, ele exercia essa profissão e exercia um certo domínio sobre algumas pessoas ali. E quando ele vê Filipe fazendo tudo aquilo, ele também aceita Cristo. Olha só que coisa, né? Ele ouviu a pregação e ele também aceita Cristo. Ele aceita Cristo e ele também é batizado. Só que a gente tem que ver o seguinte, há uma diferença muito grande entre você aceitar Cristo, ser batizado e entender a palavra. Porque entender e conhecer, até os demônios acreditam e creem e tremem até. Eles tremem até. A questão é que tinha que haver ali uma conversão. A gente tem que mudar a mentalidade. Não basta você descer as águas, eu aceito Cristo, desce as águas, e não mudar a sua mentalidade, porque agora você é um novo homem. Então, se Cristo está em você, você é uma nova criatura. E em Simão, o mágico, não estava acontecendo isso. Embora ele tenha sido batizado, ele tenha aceitado Jesus, ele não mudou a mentalidade dele. Infelizmente, continuou sendo a mesma. A prova disso é que eu vou ler aqui para vocês agora. Olha, presta atenção o que aconteceu aqui. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria. E outra coisa, a gente tem que prestar atenção que quando a gente fala assim, iludindo o povo de Samaria, a gente tem que tirar um pouco isso de cima das costas de Simão e colocar um pouco também a culpa disso no povo de Samaria que acreditava nisso. Né? Você acreditar numa coisa, uma ilusão, uma heresia. Insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido. Olha aí, as pessoas acreditavam nele, tá vendo? Porque você só dá poder para a pessoa, você só deixa a pessoa agir na sua vida se você dá poder para ela. Se você não der poder para ela, ela não tem ação sobre a sua vida. Do menor ao maior, dizendo, este homem é de poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágica, tá vendo? Eles iludira, Simão Pedro iludiam as pessoas com mágicas. Aí quando Pedro e João vêm a Samaria, faz imposição de mão e ali ele vê grande poder descer sobre as pessoas, porque ali ele viu o poder descer essas pessoas. O que aconteceu? O olho dele cresceu, mas não cresceu em Cristo. O olho dele cresceu no poder que aqueles apóstolos estavam colocando ali nos convertidos. Então ele pensou assim, eu quero esse poder. Mas será que era para fazer o bem? Não. Porque ele ganhava dinheiro com o que ele fazia. Ele queria poder para ganhar dinheiro, para continuar iludindo. Então ele era uma pessoa convertida? Não, ele não estava convertido. Não estava convertido, ele estava iludido e ele queria iludir. Aí nós vamos aqui para o capítulo 17. 17 não, vamos diminuir um pouco. Vamos para o 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, aí coloca entre parênteses. Toda vez que a gente vê esse parêntese, é uma colocação feita pela pessoa que está escrevendo, tá? Para explicar a passagem, senão fica uma passagem solta. Então aqui, o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro, olha o perigo aí. E a gente vê que a semelhança, né? Não é mera coincidência que acontece hoje. Ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu
impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Foi uma repreensão dura de Pedro aí. Pedro não mediu as palavras não, gente. E a gente tem que ter essa ousadia e tem que ter essa coragem de meio que enfrentar as pessoas quando elas pensam assim. A gente tem que defender, tem que falar a verdade mesmo. Não pode ficar passando a mão na cabeça, não. Já logo escancara, fala mesmo. Não tenha medo, a pessoa vai ficar sentimental, vai ficar sentida comigo. E daí? Porque você viu como é que era o coração dele? O coração dele estava cheio de coisas erradas, estava cheio de ilusão, estava cheio de mentira, cheio de heresia. Tanto que os primeiros cristãos ali da igreja ali apostólica tinham ele como dono da heresia, que trouxe a heresia. Olha aí, ó. Seja contigo para perdição. Olha, dinheiro estava sendo usado para perdição. Pois julgaste adquirir por meio dele, o dinheiro, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o perigo aí. Arrepende-te, pois a tua maldade, e roga ao Senhor, suplica ao Senhor. Você vai se arrepender e você vai suplicar, você vai rogar ao Senhor. Você não vai uma oração, um rogo, uma súplica, a gente consegue entender que é uma coisa maior, que é um tipo, tem misericórdia de mim, Senhor, eu rogo que você tenha misericórdia de mim. É isso que Pedro está falando, que Pedro está falando para ele. Pois a tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, pois Simão lhes pediu: rogai-vos por mim. Ó, ficou com medo, tá vendo? Quando o Espírito Santo trabalha, tá falando aí a pessoa, né? Opa, isso aí eles perceberam o meu coração. Nessa hora aqui, Simão, o mágico, entendeu, né? Eles realmente têm poder, eles sabem o que está dentro do meu coração, né? Não adianta eu esconder isso, né? De Deus não se esconde nada, né? Não adianta, é bobeira, é ilusão da cabeça da gente, já que que a gente está escondendo algo de Deus, isso não existe. Ó, respondeu, porém, Simão, lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor. Eles pediram para ele: rogue por mim ao Senhor. Talvez ele eu não sou nem capaz de fazer isso. Então eu peço para vocês, roguem por mim ao Senhor, para que nada o que disseste sobrevenha a mim. Ó, o medo, aí entra o temor. Agora sim entra o temor, hein? Estes, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Olha aí o que aconteceu com Simão, o mágico, né? Ele era mágico, ele iludia as pessoas, ele podia até curar, gente, porque eu falo, gente, curar, enriquecer, fazer prodígios. A Bíblia fala que Satanás também faz. Satanás também faz, mas quem conhece o coração do homem é Deus. E ali, Deus mostrou para eles, né? Esse homem quer usar esse poder, que é lógico que não vai ser dado, para o mal. Ele quer ganhar dinheiro em cima de Deus, em cima dos poderes que ele viu ali que os apóstolos tinham. Ele imaginou, eu com esse poder, porque ele já era uma pessoa conhecida, ele já tinha dinheiro, ele já tinha condições, ele já tinha enganado a muitos. Imagina eu com esse poder de colocar a mão e acontecer o que eles estão fazendo. Eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu vou ser muito mais reconhecida, aquela questão do ego, né? O massagear do ego da pessoa. Eu vou ser muito mais reconhecida, eu vou ganhar muito dinheiro. O poder de Deus é para isso? Responde aí para mim, irmãos. Responde para mim com sinceridade no coração. Quem Deus coloca para curar? Porque nas igrejas tem pessoas que curam, a gente sabe disso, né? É tanto que a gente fala, nossa, se for colocar um santo, né, para levantar um santo para cada cristão que impõe a mão e consegue curar, tem que colocar uma bandeja de santo tudo quanto é canto, né? Porque tem muitos que têm dons de cura aí dentro das igrejas, a gente sabe disso, né?
Mas qual que era o coração dele? Era curar por dinheiro, era curar, era fazer milagres e prodígios para enriquecer, e Deus conhece o coração. E quantas pessoas hoje na igreja não estão procurando cura e muitas vezes se enganam, porque as pessoas estão sendo usadas muitas vezes para o mal, porque curar, Satanás também cura. Enriquecer, Satanás também enriquece, eu já falei aqui. Só que tem um versículo na Bíblia que fala assim, que nos últimos dias eles vão falar assim: Senhor, eu curei no seu nome, eu fiz milagres e prodígios no seu nome. E Jesus vai falar para ele assim: eu não te conheço, eu não te conheço, porque usou o nome de Jesus de forma errada, usou a palavra de Deus de forma errada. A gente vê curas aí em grandes igrejas, mas você presta atenção que essa cura glorifica mais o homem do que a Deus. É tanto que as pessoas ficam em cima desses pastores, eu não vou citar nome porque eu não vou dar direito de resposta, mas as pessoas ficam em cima dessas pessoas, o foco fica nelas. Eu já vi que as pessoas querendo passar a mão, ter contato físico com essa pessoa, como se encostasse nessa pessoa, fosse receber, sabe? A gente fica assim, ai, põe a mão aqui, ai, pronto, estou para receber talvez aquela unção de cura, receber aquilo que a pessoa tem. Eu já vi pessoas... olha, eu estou vendendo isso aqui porque isso aqui está ungido, eu que ungi, tá? Eu que ungi com óleo de não sei aonde, com a água do Jordão, que a gente sabe que não é água do Jordão de nada, é água de qualquer canto que tá. E quem vai provar que é água do Jordão? E a água do Jordão também não cura. A água do Jordão, daí que é água do Jordão? O Jordão é um rio sujo, quer saber? Então, as pessoas se iludem nisso aí e acaba virando, parece que vira uma coisa mística dentro do meio evangélico. A pessoa coloca a fé num lenço que foi ungido, num pedaço de tijolo que foi ungido, numa meia ungida, Gente, isso aí desfoca Cristo, desfoca o Espírito Santo e entristece o Espírito Santo. Entristece, porque está falando na Bíblia que isso poderia acontecer, mas olha, porque quem faz a cura, quem promove cura é Deus, é a Trindade, é Deus, Espírito Santo, Jesus, que está ali promovendo a cura, atuando. Quando você vê a pessoa crescer e o Espírito Santo diminuir e a sua fé já está nisso, então reveja seus conceitos, porque você pode estar entristecendo profundamente o Espírito Santo. E aqui está falando aqui, o que Pedro faz uma exortação muito grande: o seu dinheiro não compra o poder de Deus. Deus não está à venda, Deus não vai barganhar, não vai fazer troca com o seu dinheiro. Então, se você dizima, se você é um ofertante, se você dizima, você está fazendo muito bem, porque a igreja precisa estar na Bíblia, a gente tem que contribuir, a gente tem que ajudar a igreja, a gente tem que ajudar os ministérios, porque a igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer, a igreja não existe um plim e tudo aparece, as contas são pagas, a igreja precisa crescer. Mas se você está dando esse dízimo, se você está dando essa oferta, tentando braganhar com Deus, eu vou te dar o dízimo, mas o Senhor vai me prosperar, eu vou dar o dízimo, mas eu quero que no final do mês o meu saldo do meu banco lá seja positivo, eu vou dizimar, eu vou contribuir, porque eu vou receber algo em troca. Isso é uma heresia. Se alguém está pregando para você isso, que você vai dizimar, que você vai ofertar e que você vai transbordar a sua vida em riqueza, cuidado, porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala que a riqueza é para todos. E deixa eu te falar uma coisa, a riqueza terrena nem se compara com o galardão que é do céu. Tem gente que não vai ser rico aqui, mas o galardão lá no céu vai ser tremendo. É uma heresia, não caiam nessa, dizimam certinho, faz as suas contribuições certinhas, o que Deus colocar no seu coração, faça com alegria, faça com generosidade, de forma com quem tem mais tem, contribua melhor, quem tem mais posses e pode contribuir mais, que o faça.
E quem pode menos é tudo conforme as suas posses. A gente não vai ser também uma pessoa que eu vou vender isso, vou vender aquilo outro para fazer. A Bíblia não fala para fazer isso. A Bíblia não fala para fazer isso. Então, cuidado com essas heresias, cuidado com que o que acontece, aí a gente vê acontecer muito isso. Tenha cuidado, porque isso é uma heresia e isso está entrando no seu coração e vai te prejudicar, porque você vai no final ficar desiludido, porque não é essa a proposta. Deus quer ver a sinceridade no seu coração quando você está dizimando, porque na verdade Deus não precisa do seu dízimo. Ele é dono de tudo, ele é dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é dono de tudo, ele que fez tudo, mas ele quer ver a sua obediência, o seu coração puro, a sua generosidade, o seu prazer em dizimar, o seu prazer em contribuir, porque isso é uma graça. A gente tem que falar: Senhor, me dê a graça de participar da contribuição, me dê a graça de participar dessa reforma que está tendo, me dê a graça de participar na ajuda dos irmãos que estão passando necessidade. E nesse caso aqui, ele queria para enriquecer, ele queria fazer negócio com Deus. Quem é capaz de fazer negócio com Deus? Misericórdia, gente. Tira isso da cabeça, tira isso do seu meio se está acontecendo isso. Misericórdia, não negocie nada disso com Deus, não. Sabe por quê? Deus deu Cristo de graça para você, a salvação é de graça para você. Não tem preço, não existe preço para isso. E isso aqui, olha, que Simão fez, ele foi repreendido e ele ficou com tanto medo de que acontecesse uma maldição na vida dele, que ele rogou, ele suplicou: orem por mim, para os apóstolos. Tinha que fazer isso mesmo. Eu acho que foi pouco que ele fez. Ele tinha que pegar tudo que ele fez, já tinha que falar: gente, olha, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Se arrependeu? Não estava... Se diz que se arrependeu, então já fala: gente, eu sou uma farsa, isso não existe, isso aí, ó, essa magia aí é tudo ilusão, é tudo uma farsa. Ele ficou com medo e pediu: ó, orem por mim para não cair essa maldição na minha vida. Olha aí, tá vendo? Que essa palavra aí, ó, faça uma morada no seu coração, que vocês entendem, é uma passagem linda. É uma passagem linda, porque a gente fala aí que Jerusalém não é o lugar, não é uma cidade santa, vamos dizer assim, que ali habita o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, não habita em parede, em templo. Está aqui, olha, está em nós, em todas as nossas células, está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então, desmistificou aquela coisa de ser o templo, é tanto que o templo depois foi destruído. O templo depois foi destruído. E aí, cadê o Espírito Santo? Não está no templo, está em nós, está em nós. E coloca aqui essa questão, né? E eu vejo muito no meio, eu não sei se está ficando extenso, acho que hoje eu estou falando demais, né? Estou falando demais, né? Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui, gente. Para com essa questão de que parece uma quiromancia no meio evangélico, parece a pessoa procura profeta para saber das coisas, procura igual aqui, né? As pessoas procuravam ele para isso, tá? Era nesse sentido aqui: cura, profetismo, sorte, né? Fala assim, lê a sorte aí, ó, para ler a sorte, para ver as coisas. E, gente, tenha misericórdia, a gente que procura profeta e fica ali, ó, forçando um homem de Deus, um profeta, querendo saber das coisas, querendo saber do futuro. Gente, o futuro pertence a Deus. Se um profeta falar seu futuro vai ser isso, cuidado também. E parece uma quiromancia, um misticismo, caixinha de salmo tal, leia isso e é o dia de hoje. A Bíblia tem que ser lida, não tem que ser versículo solto e você ler aquilo e tomar aquilo para o seu dia e se alimentar daquilo, gente. O versículo solto eu sempre falo, meia verdade pode virar uma mentira inteira. A gente tem que ver o contexto, tem que ver a história, tem que ver por que está aquilo, por que aquilo está ali. O versículo solto, é fácil você fazer um versículo solto, mas cadê a história por trás daquilo? Sabe o que vira? Parece um horóscopo. A pessoa pega uma caixinha, lê aquilo, aí pronto, pro meu dia, pronto, estou satisfeita. E não lê a Bíblia, parece um horóscopo. E isso está no meio evangélico. Cuidado com isso, gente. Não entristeça o Espírito Santo, que está aí, que a gente pode buscar e a gente pode ter esses poderes, sim, de curar, de falar, de profetizar na vida das pessoas, mas desde que isso venha de Deus,
venha do Espírito Santo, aí sim nós vamos ser uma bênção na vida das pessoas e automaticamente as pessoas vão ser uma bênção na nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.